Muito bem, senhoras e senhores, Éder Traschini por aqui para mais um Notícias do São Paulo. Hoje vamos falar sobre o novo coordenador ali de futebol, né, o Rafinha, que foi contratado depois do Muricy pedir oficialmente demissão do clube. Eu vou falar o que eu acho sobre isso, contar um pouco sobre a iniciativa do São Paulo de receber jornalistas ali num off com o Arrima Assis, o novo presidente, e falar também sobre a insatisfação do Crespo com a demora do São Paulo no mercado de transferências. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um desses assuntos. É, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e vamos nessa. É, o Muricy então pediu demissão, né? Hoje teve a carta dele de demissão. O Muricy já não estava apitando muita coisa no São Paulo há algum tempo. A gente já ouvia que ele estava pouquíssimo participativo em diversas coisas. Algumas ele ainda ajudava, mas que não era mais sombra do que ele já tinha sido, da importância que ele já tinha tido ali internamente. E ele tá com suas questões de saúde, vai se recuperar, não consegue dar ali o seu 100% pelo São Paulo. E ele pediu então demissão agora oficialmente. E o São Paulo já agiu rápido e já acertou com o Rafinha para ser o novo coordenador ali, fazer o papel que o Muricy fazia, que é basicamente fazer esse meio-campo entre o vestiário, entre os jogadores e a diretoria. O Rafinha, ele já fazia isso sem ter um cargo, né, como ali capitão do time, e depois disso, quem passou a fazer isso muito foi o Luiz Gustavo, também como jogador, e agora o Rafinha retorna para fazer esse papel muito por ter essa liderança de vestiário. Eu vejo como uma boa saída do São Paulo nesse momento. O São Paulo precisa de alguém que consiga coordenar o vestiário ali, que consiga fazer eh, apagar alguns incêndios em nome da diretoria e também levar a insatisfação dos jogadores para a diretoria, ter um meio-campo ali, conseguir conversar bem com os jogadores, ser respeitado pelos jogadores, mas também eh, ter essa entrada com eles para poder ouvir o que eles precisam falar para a diretoria e eles não têm essa liberdade de falar diretamente com os diretores, então vão acabar falando com o Rafinha e o Rafinha vai entender quais são os problemas de que afetam o vestiário e tentar resolver isso da melhor forma possível. Vejo uma boa alternativa à chegada do Rafinha, a ver como isso vai funcionar. Essa informação acabou saindo, eu não estive, mas hoje o São Paulo convidou a imprensa para uma conversa em off. Quando a gente fala em off, né, aquilo que não é filmado, não é gravado, são conversas, perguntas que depois são publicadas informações sem de fato dizer de quem aquelas informações vieram. Então teve essa conversa em off com o Arrima Assis, acredito que também tivessem outros cartolas do São Paulo. Eu tentei me credenciar para esse evento, mas não consegui. Tentei me credenciar pelo Arquibancada Tricolor, mas não rolou, porque o São Paulo me falou que só podia credenciar um profissional por veículo nessa coletiva. E, obviamente, o Arquibancada Tricolor estava com o Gabriel Sá eh, na, no- na cobertura ali do impeachment. Eu me credenciei também pela Arquibancada Tricolor, fomos eu e Gabriel Sá lá dentro, também foi autorizado serem dois repórteres do AT, dessa vez não, então o Gabriel representou o AT por lá e eu não pude ir, então fiquei de casa. Então vocês podem ter certeza que nos próximos dias aí vão sair muitas matérias sobre essas conversas. O Gabriel já falou que a primeira impressão lá foi boa, então, nos próximos dias, a gente deve ter muita informação que foi proveniente desse encontro. Entre elas, aí saiu já a questão do Rafinha e a saída do Muricy. O Gabriel vai escrever uma crônica, um texto sobre isso para amanhã lá no site do Arquibancada Tricolor. Então, você que quer saber como foi esse papo, como foi essa conversa, esses bastidores ali de quem presenciou de fato, amanhã no Arquibancada Tricolor, acompanhe o texto do Gabriel Sá. Eu não pude ir, mas isso vai mudar em breve, eu tenho certeza. Então, sobre essa questão a gente já falou. E agora sobre a questão do Crespo. O que me disseram é que o Crespo está bastante insatisfeito com a demora do São Paulo em conseguir reforços no mercado de transferências.
Ao Crespo foi dito que quando ele chegasse, o clube não poderia se reforçar, mas na próxima janela, nessa janela de início de ano, o São Paulo poderia sim fazer contratações e trazer reforços para o time dele. E isso não está acontecendo no momento. São Paulo já soma aí umas 9 saídas e tem 3 reforços, com o Danielzinho, Dória e o Carlos Coronel. É, o Crespo já mais de uma vez falou, pediu reforços, já abriu mão até de qualidade, tá pedindo só números, mais jogadores. A reclamação de algumas pessoas que eu ouvi é que para alguns trabalhos nem tem o número suficiente, porque muitos jogadores precisam fazer aquele regenerativo, né, no dia seguinte ao jogo, e aí logo depois já tem outro jogo, então também não dá para fazer um trabalho muito mais pesado, e ele acaba não conseguindo fazer alguns trabalhos que ele quer fazer para preparar o time. Isso tem influenciado no trabalho dele, então ele está bem incomodado com essa questão e quer mais agilidade do São Paulo no mercado de transferências. Eu não tiro a razão dele, porque de fato o São Paulo perdeu muitos jogadores e não contratou praticamente ninguém. É, e dentre essas primeiras mudanças que o São Paulo fez, o Rui Costa não foi uma delas. Então o Rui Costa segue ali como diretor executivo do São Paulo. O São Paulo segue no mercado, mas está tudo muito lento e a insatisfação é exatamente pelo Crespo ver que está tudo muito lento e não tem nada próximo de acontecer, nenhum reforço próximo de ser anunciado, não pelo menos aqueles que o Crespo tem pedido. Ele pediu o Julian Fernandes, é, o Kevin Zenon, então é essa a insatisfação do Crespo. Aí eu sei que vocês vão me perguntar se existe uma insatisfação do São Paulo em relação ao Crespo. Cara, existiu uma insatisfação pela atuação contra a Portuguesa. É, isso não quer dizer que ele periga ser demitido, mas existe uma preocupação com o futebol que o São Paulo apresentou contra a Portuguesa, muito porque o Campeonato Paulista é um campeonato de tiro curto e há um temor de rebaixamento. Não dá pra falar que não há. Então, ressabiado com isso, o São Paulo tem ali um alerta em relação a isso. Mas é nada que um bom jogo contra o Palmeiras já não diminua isso, não faça isso cair por terra. Acho que o Crespo é o último dos culpados nesse caso. Errou sim na escalação, errou nas substituições, fato, mas também tem os seus méritos em outros aspectos. E fato é esse, que ele precisa rodar o time nesse início, que o calendário vai ser bem complexo esse ano. E se ele não rodar, a gente sabe que o São Paulo estoura mesmo, mesmo aí com um novo departamento médico que o São Paulo já apresentou. Então é cautela nesse momento do Crespo e ele quer os seus reforços, que por enquanto não chegou nenhum, até caiu a luz aqui. Nenhum dos que ele pediu, pelo menos, né? Então é isso, a gente fica por aqui. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima.